Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje eu vou começar a cumprir uma promessa que eu fiz a vocês há alguns vídeos, que é fazer uma resenha da saga Operação Cavalo de Troia do JJ Benítez, do Juan José Benítez. E por que eu falei que eu vou começar? Porque o livro Operação Cavalo de Troia, antes de mais nada, ele é um livro muito peculiar, porque ele é considerado vamos dizer assim, um blockbuster da literatura, pela crítica mais conservadora, pela crítica mais canônica, mais acadêmica. Ele é até considerado uma literatura de menor qualidade, né? Pelos puristas da literatura, porque não sei o quê, né? Porque é um livro que vendeu muito, principalmente no final do século passado, principalmente no final dos anos 90, enfim. Só que ao mesmo tempo ele é considerado por muita gente um grande livro, enfim. E existe uma discussão sobre se ele é verdadeiro ou não e tal, enfim. O fato é que a obra Operação Cavalo de Troia, do Benítez, foi uma febre. Agora ela meio que deu uma arrefecida, pelo menos aqui no Brasil, principalmente porque o último livro foi lançado há 10 anos, né? Então o último livro é de 2011. Então depois que acabou, né? Depois que foi lançado o último livro, meio que arrefeceu um pouco isso. E eu, na verdade, considero a Operação Cavalo de Troia uma grande obra literária. Uma grande obra literária. E aí, eu não vou entrar aqui no mérito na minha resenha, se é verdadeiro ou não, enfim. Não vou entrar nesse mérito porque eu acho que isso é uma coisa que, primeiro, só quem leu a saga inteira, e nós estamos falando de 9 livros, né? O primeiro foi uma febre, muita gente leu até o segundo, até o terceiro, mas eu quero desafiar todas vocês e todos vocês, até para quem vai fazer crítica, para quem vai dizer, é uma literatura de baixa qualidade, é blockbuster, enfim, né? É mercado e tal, não é artístico, né, e tal. Tem que ler os 9. Tem que ler os 9. E só para vocês terem uma ideia, o último volume, o 9º volume, que vocês vão ver, porque eu vou trazer a cada vídeo, eu vou fazer um vídeo para cada volume, a cada vídeo eu vou trazer e vocês vão ver. O último volume tem acho que 1048 páginas, é um livro muito, muito extenso. E todos os livros são extensos. Mas vamos lá, para quem não sabe de que trata a obra Operação Cavalo de Troia. Então eu vou dar um apanhado geral sobre o que trata a obra inteira, a saga inteira. Depois eu vou falar do primeiro livro, né? O vídeo de hoje é para falar sobre o primeiro volume, que vai aparecer aqui para vocês e que está aqui, na minha mão. Né? O primeiro volume, só para vocês terem uma ideia do tamanho do primeiro volume. Tá? Mas a obra como um todo, a saga, né? Operação Cavalo de Troia, conta a história de uma operação feita secretamente pela NASA, né? Que permitiu a 2 oficiais da Força Aérea Norte-Americana viajarem no tempo e serem testemunhas oculares da vida de Cristo. Essa é a espinha dorsal da obra Operação Cavalo de Troia. E segundo o JJ Benítez, o autor, que é um jornalista espanhol, ele recebeu de um deles, né, de um desses oficiais, que ele chama o tempo todo de major, um diário secreto, documentos secretos que comprovavam a existência dessa operação, para vocês terem uma ideia, em 1973. Tá? Em 1973 foi a operação, não quando ele recebeu. Né? Ele recebeu isso no início da década de 80. Então que em 1973 a NASA teria feito essa Operação Cavalo de Troia em Israel, que permitiu a esses 2 oficiais viajarem no tempo e serem testemunhas oculares da vida de Cristo. Essa é
como eu disse, a espinha dorsal da saga Operação Cavalo de Troia. Não só do primeiro livro, mas dos 9 livros. E é isso que eu falei, né? Muita gente fala, não, mas isso é loucura, isso o cara tá fazendo só para vender livro, é blockbuster. Aí há comparações, por exemplo, com o Código da Vinci do Dan Brown, né? com os livros do Dan Brown em geral, quer dizer, essa coisa meio fantasiosa, meio inverossímil e tal, enfim. Primeiro, eu quero deixar claro que apesar de achar interessante a proposta dos livros do Dan Brown, eles são ficcionais, eles são assumidamente ficcionais. Então, o Dan Brown não tem obrigação histórica nenhuma, né? Porque ele trata de histórias de ficção. Ele vai com algumas premissas históricas muito interessantes e muito valiosas, mas ele escreve como ficção. Já o Benítez escreveu Operação Cavalo de Troia como um livro documental. Tá? É um livro documental. Segundo ele, não estou dizendo que é verdade. Tá? Estou dizendo que, segundo ele, é um livro documental. E a gente pode ver isso, inclusive, na estrutura do livro. Né? O primeiro volume, que vai narrar, então é só para vocês entenderem a sinopse do primeiro volume. O primeiro volume vai narrar como é que o Benítez conheceu o tal do major, né, o tal do oficial da Força Aérea Norte-Americana, como é que ele conheceu o major, como é que ele teve acesso aos documentos, ao chamado diário do major, que é onde ele relata toda a Operação Cavalo de Troia. E então aí ele começa a narrar o diário do major. Então o primeiro volume ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, o Benítez vai contar toda a história de como ele conheceu o major, de como ele conversou com o major, de como ele teve acesso aos documentos, de tudo que ele passou para ter acesso ao diário do major. E a segunda parte do livro já é o início do diário do major, onde o major começa a relatar a Operação Cavalo de Troia. Então esse primeiro livro é interessante porque você vai ter 2 narrativas diferentes. Uma narrativa escrita pelo próprio Benítez, e outra narrativa escrita pelo major. Isso, claro, segundo o Benítez, que diz que isso é um livro documental e que tudo aconteceu de verdade. E a estrutura do texto, ela é uma estrutura realmente de um texto, eu não vou dizer acadêmico, mas de um texto, de uma narrativa não ficcional. Porque ele é até um pouco difícil de ler no começo, porque ele é principalmente o primeiro volume, mas isso acontece em todos os volumes em maior ou menor grau, né? Há muitas notas de rodapé, né? Inúmeras notas de rodapé, notas explicativas, notas referenciais que fazem referências a documentos, que fazem referências a, enfim, a dados históricos e tal. Então existem muitas notas de rodapé, principalmente no primeiro volume. Então isso já mostra, né, que o caráter documental que o autor quer dar à obra. E aí, a grande questão é, tá, mas então, se isso é verdade, os caras viajaram no tempo, aí a gente começa a achar um absurdo, enfim. E volto a dizer, a minha reflexão aqui não é se é verdade ou não. No primeiro livro, ele vai narrar como ele conheceu o major e depois ele vai narrar a primeira parte da Operação Cavalo de Troia. Por quê? Porque a Operação Cavalo de Troia era para ir até Jerusalém, da época de Cristo, e eles iam testemunhar os últimos dias da vida de Cristo na Terra. Desde o momento em que ele entra em Jerusalém, né, aquela coisa do aquela entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, até a ressurreição dele. Então toda a parte da paixão de Cristo seria e é testemunhada por esses 2 oficiais da Operação Cavalo de Troia. Isso é o que é relatado no primeiro livro. Tá? Isso é o que é relatado no primeiro livro. É interessante a gente perceber o seguinte. Não é verdade. Então eu vou partir da premissa de que não é verdade, de que é uma obra ficcional. Beleza. Primeiro, é uma obra ficcional muito bem escrita. Por isso que eu quis fazer a resenha. Porque se é uma obra ficcional, então é uma
obra de grande literatura. Porque, primeiro, ele consegue passar verossimilhança. Por mais incríveis que sejam as coisas, não fica nada sem explicação. Nada. A gente pode não acreditar na explicação, a gente pode achar a explicação esdrúxula, a gente pode não concordar com nenhum dado que ele coloca aqui. Mas não fica nada sem explicação. E isso é importante frisar, né? E explicações, inclusive longas, explicações extensas, né? E só para vocês terem uma ideia, esse primeiro volume foi lançado em 1984. Tá? Então o primeiro volume da Operação Cavalo de Troia é de 1984. E eu lembro muito bem que nessa época eu era um adolescente, né? E estudava. E lembro que naquela época a gente estudava na escola, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, em física, a gente estudava que o átomo era formado por prótons, nêutrons e elétrons. E aí eu estou falando de 1984 só para vocês terem uma ideia. Então, naquela época, nós estudávamos que os átomos eram formados de prótons, nêutrons e elétrons. No livro Operação Cavalo de Troia, toda a explicação que ele dá, explicação técnica que é dada pelo Major, não por ele, né? Pelo Major, entre aspas, a respeito de como foi possível a viagem no tempo, tem a ver com a física subatômica, né? Então eles falam das partículas subatômicas que vão para além dos prótons, nêutrons e elétrons. Então eles já começam a lançar a ideia de que existiam outras partículas subatômicas além daquelas que naquela época eram estudadas na escola, por exemplo, no ensino médio. Eu estava no ensino médio na época e a gente estudava em física dessa maneira. Hoje em dia, a ciência já sabe e já mostra e já diz que existem mais partículas subatômicas além dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. Então, só para vocês terem uma ideia que o que ele estava dizendo em 1984, algumas coisas a ciência já está corroborando. Óbvio, não do jeito que ele diz, né? Não estou dizendo que as partículas que ele coloca aqui que existem, tal, já estão sendo confirmadas agora ou não pela ciência. Não é isso. Eu estou dizendo isso, que a gente precisa ser cuidadoso, tanto para acreditar quanto para não acreditar, porque é isso, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Talvez alguém da física quântica vai dizer, né? E eu conheço uma pessoa que é da área de física que já me disse isso. Não, mas isso é um absurdo, isso não tem nada a ver, isso parte de premissas erradas. E eu não tenho como rebater, porque a física não é a minha área de conhecimento. Mas, independentemente de ser verdade ou não, você tem dois estilos literários diferentes no primeiro número. Fica muito claro a narrativa escrita pelo Benítez e a narrativa do Major, né, a narrativa que o Major coloca, que é a segunda parte. Então, só aí o Benítez literariamente já tem uma qualidade, porque você tem dois estilos literários diferentes no mesmo livro. Uma outra coisa que também fazem muita crítica à Operação Cavalo de Troia é o aspecto vamos dizer assim, da heresia religiosa da obra, né? E aí eu vou discordar completamente. Eu li os 9 livros, mais de uma vez inclusive, porque, como eu disse, esse livro para mim é muito importante. E em nenhum momento no livro, na obra Cavalo de Troia, a religiosidade de Cristo ou a austeridade de Cristo, ou enfim, a superioridade, vamos dizer, entre aspas, de Cristo, é colocada em xeque. Não. Ela só é colocada num outro lugar diferente do que a igreja coloca para nós. Mas Cristo é uma figura realmente muito interessante. O Cristo aqui do Operação Cavalo de Troia é muito interessante. Então eu acho que vale a pena, tá? Mas como eu disse, a gente vai conversar muito sobre a Operação Cavalo de Troia nas resenhas que eu vou fazer.
de hoje em diante. Eu acabei falando na resenha desse primeiro livro muito mais da saga como um todo do que do primeiro livro, porque é isso. A sinopse do primeiro livro é muito simples. Ele conta como ele recebe todos os documentos do Major, e na segunda parte ele começa o diário do Major, onde o Major relata a primeira parte da operação. E eu falo primeira parte porque a gente vai descobrir depois, lendo o segundo livro, enfim, já no final do primeiro livro, mas lendo o segundo livro, que eles vão ter que fazer, por algum motivo que eu não vou dar spoiler, claro, eles vão ter que retornar, porque eles terminam a primeira fase, ou a fase única que teria a operação, que é chegar em Jerusalém, quando Cristo entra em Jerusalém, e ficar acompanhando Cristo até a ressurreição dele, e depois disso eles iam embora. E foram embora. Só que aí, por alguns motivos, eles têm que fazer uma segunda viagem, retornar para Jerusalém, por conta de alguns problemas técnicos, e aí começa então a saga a partir do segundo volume, que é o que a gente vai falar nas próximas resenhas. Tá bom, gente? Então, eu particularmente acho literatura da mais alta qualidade. Né? Eu acho que vamos partir da premissa de que a ficção é um realismo fantástico da mais alta qualidade, tá? Então eu aconselho muito vocês a lerem Operação Cavalo de Troia, do Benítez. Mas não adianta ler só o primeiro. Tem que ler os 9. Eu sempre digo, tem que ler os 9. Para poder minimamente dizer, é verdade ou é mentira. E eu sei que muitas de vocês e muitos de vocês devem estar curiosos, mas afinal de contas, eu acho que é verdade ou que é mentira? Isso eu vou dizer só na resenha do último volume, tá? Para segurar vocês aqui vendo os vídeos, óbvio, mas também para não antecipar as análises que eu vou fazer de cada um dos volumes da obra, tá bom? Então é isso, espero que todas e todos tenham gostado, a gente vai aí fazer as resenhas, só que as resenhas não vão ser apresentadas em sequência, tá? Nós vamos ter entre uma resenha e outra alguns outros vídeos, mas acompanhem as resenhas de Operação Cavalo de Troia que eu comecei a fazer agora e que vão até o 9º volume, tá? Então vão ser 9 vídeos de resenha do Operação Cavalo de Troia, tá? Da obra Operação Cavalo de Troia. Mais uma vez eu peço a todas e todos para se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem, visitarem nosso blog, nossas redes sociais, enfim. E convidarem as pessoas que vocês conhecem a fazer parte do nosso público e com isso ajudarem a gente aí a ampliar o nosso público e a fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.